A reflexão da tarde de hoje, ou do dia de hoje, é de Hudson Taylor, um homem de Deus que viveu no passado, mas que deixou um legado para nós. Um pastor, um pregador. Este homem que deixa um legado como exemplo também, como homem de Deus. E ele disse o seguinte, preste bem atenção: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos, nas mãos de um grande Deus. Estão vendo aí? As pessoas às vezes depositam muita confiança nos grandes, né? Os poderosos, naqueles que têm muito conhecimento humano, da filosofia, da ciência, né? E o próprio profeta disse: maldito o homem que confia no homem. Mas Hudson Taylor, em sua experiência, ele diz que não são os grandes homens que transformam o mundo. Está muito enganado. Mas sim os fracos e pequenos, nas mãos de um grande Deus. O que ele quer dizer com isso? Os grandes homens são aqueles que realmente reconhecem que não são grandes, mas que dependem de um Deus para serem fortes, para serem grandes. Então não é a força humana, não é o conhecimento humano, não é a capacidade humana que vai promover as transformações que o mundo tanto precisa, que a nossa sociedade precisa, que o nosso Brasil precisa, que a nossa cidade de São Miguel precisa, que o nosso estado de Rio Grande do Norte precisa, que a sua cidade aí onde você está, que você reside, precisa. Mas de homens que se sentem frágeis, limitados, mas que confiam num Deus que podem torná-los fortes o suficiente para que eles possam promover essas transformações. E é verdade. Por isso que Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Por que Jesus disse isso? Porque pobre de espírito aqui significa não pobre fisicamente, não pobre financeiramente falando, mas pobre no sentido de ser dependente. Porque um pobre, uma pessoa pobre, né, ela é dependente da ajuda de outras pessoas. Muitas das vezes ela necessita de um apoio moral, né, espiritual, às vezes financeiro. Então Jesus quis dizer nesse sentido: os pobres de espírito dos tais do reino de Deus, porque essas pessoas não são autossuficientes. Elas necessitam do amparo divino e reconhecem que precisam desse amparo divino para poderem adentrar e fazerem parte de um reino dos céus, do reino de Deus. Então, essa reflexão de Hudson Taylor se encaixa mais ou menos dentro desse contexto que Jesus quis nos ensinar. Então são os fracos que transformam, são os fracos e pequenos que transformam o mundo, desde que eles estejam, né, nas mãos de Deus, eles estejam sob a tutela deste Deus glorioso. Que Deus abençoe.